Eu quero começar por onde o orador finalizou. Ele fala o seguinte: alguém tem que pagar a conta. Então, se você pagar a Previdência, não vai ter para a saúde, nem para a educação, nem para a segurança pública. E eu digo, se você pagar os juros, 508 bilhões por ano, não vai ter para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, para a agricultura, para nada. Um trilhão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse tipo de raciocínio não vale. Veja, eu quero começar pela discussão rural. Edmilson, espera um pouquinho. Eu quero discutir pelo seguinte: qual é o fator positivo do trabalhador rural estar fixado no campo? Evitar o êxodo rural, por exemplo, a não vir para as cidades. Entendeu? Isso não é tido como benefício. A agricultura familiar, responsável por 70% da produção de alimento real que vai para a mesa, não para exportação, nem para mandar soja para os porcos da Europa. Entende? Desenvolvimento regional, distribuição de renda, justiça social. Não se vê 8 milhões, sei lá, de benefícios rurais, né? Chama cidadania. Então, quando a Constituição de 88 determinou essa questão, nós demos um salto civilizacional. Mas aqui é assim, quanto entra e quanto sai. Mas eu quero me referir ao depoimento do nosso dirigente do IPEA, que ele fez duas comparações que eu não posso concordar em hipótese nenhuma. A primeira coisa foi a seguinte: o trabalhador da construção civil, que é um dos mais penalizados dos trabalhadores da área urbana, trabalham 65 anos, eles ficam numa obra, no pó, e assim por diante. O que vocês estão reclamando aí, rurais? Mas, veja, nós não queremos que o trabalhador rural, ou qualquer trabalhador, seja pior do que outro que trabalha na cidade. Porque na cidade tem uma desigualdade enorme. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o cidadão que mora em Pinheiros vive 78 anos, em média. E na cidade de Tiradentes, 54 anos, em média. Essa é a desigualdade. Assim como a trabalhadora rural vive menos que a urbana, como foi ventilado aqui. Não dá para comparar Bolsa Família, quando se gasta Bolsa Família, com Previdência. Aí é uma sacanagem, me desculpe, eu não tenho outro termo. Porque isso é distribuição de renda, gente. Isso é atingir os de baixo, é para pegar, para dar alguma coisa pequena para os de baixo, numa sociedade desigual de 500 anos. O senhor não se referiu, o senhor deve ser economista, no IPEA ou coisa parecida. O senhor não se referiu aos 450 bilhões de calote da Previdência, dos devedores empresários da Previdência. Nem a sonegação fiscal do nosso país, mais de 500 bi por ano. Nem as isenções fiscais que foram dadas do governo anterior e nesse. 382 bilhões para não gerar nem emprego nem renda. Todo esse montante enorme nem se referiu a 1 trilhão que tem na Caixa Única do Tesouro Nacional. Ou os 400 bilhões que existem de reservas de dólares, de reservas internacionais do Brasil, para comprar confiança do mercado. Alguém pode dizer, mas essa é uma opção econômica. Essa que é a opção errada. E não ter previdência pública, e não ter saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade no Brasil. Como assim, gente? O trabalhador, eu não quero tirar só o trabalhador rural dessa Previdência, eu sou contra a reforma da Previdência. Esta reforma da Previdência, nas condições que são dadas, no cálculo atuarial que está sendo projetado enganosamente, porque não leva em consideração uma série de fatores, por exemplo, quando o aumento da produtividade dentro da sociedade, só leva em conta o que entra e o que sai, entendeu? A ponta daqui é como se fosse, alguém vai pagar a conta, mas o agronegócio é que não quer pagar a conta. Aliás, é a única coisa que tinha nessa reforma, porque o agronegócio não paga o exportador, não é o pequeno que eu estou falando, o agroexportador e mais, entende? Não paga imposto territorial rural nesse país também, esse mesmo agronegócio, entende? Nós não queremos escravidão no nosso país mais não.
Entende? É isso que está errado. É isso que está errado. Por isso, eu acho que o debate sobre a questão rural tem uma especificidade muito grande. A gente devia levar em consideração como o benefício de prestação continuada. Alguém colocou com muita razão na mesa o seguinte: bom, então nós tiramos os trabalhadores rurais daí, da cidadania, e colocamos lá no BPC. Entende? Então eles vão ser assistência social. Voltar para lá só para concluir. Conclua. Então, eu só lembrar o seguinte: quando um trabalhador rural, antes de 88, foi se identificar como um trabalhador rural, não tinha cadastro, não tinha contribuição, qual era a sua definição? As mãos calejadas da enxada. O que eu quero dizer é o seguinte, aqui, e isso é um avanço civilizacional. Aqui nós temos que pensar, nós estamos lidando não com números, nem até 2060, nós estamos lidando com pessoas de carne e osso, pessoas que amam, pessoas que sofrem. Nós estamos lidando com o povo brasileiro. É por isso que não dá para fazer essas continhas de quem paga bilhões e bilhões de juros para o capital estrangeiro ciclicamente e tem um ministro da Fazenda que eliminou o Ministério do Planejamento, que é banqueiro. Como é que eu posso confiar num banqueiro? Ou então no pato da Fiesp, não sei quem trouxe aqui, o devorador de... Aí, ó. Ou então aquele pato da Fiesp que não queria pagar, agora está enrolado na Operação Lava Jato, o senhor Paulo Scaff, também, do PMDB. Então, queria finalizar dizendo isso, presidente. Nós devemos, esse debate precisa avançar mais. Cada vez que vem alguém da Casa Civil aqui, sinceramente, eu queria discutir dívida pública com eles, porque eu sou autor da CPI da dívida pública aqui. E está lá no Ministério Público. Todas as ilegalidades e irregularidades para fazer uma auditoria. Por que o governo não faz? Por que não há coragem política para fazer? É para não mexer com o mercado financeiro. E a razão última dessa reforma é privatizar a Previdência. É mostrar serviço para o mercado financeiro. É atrair investidores. Quem vai pagar a conta? Os de baixo, os vulneráveis, os pobres, as mulheres, os educadores, o trabalhador rural também. Obrigado, presidente.